da apresentação, então vamos lá. Sim, está aparecendo sim. Eu vou tentar fazer aquela exposição de meia hora, 40 minutos, para a gente poder ter tempo de debate, que é sempre mais interessante. Perfeitamente. No curto prazo, eu acho que, quero até dizer assim, ao longo prazo, nós temos oportunidades enormes, sobretudo no Brasil, mas, como dizia o Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. E a gente precisa ficar vivo no curto prazo para poder aproveitar, tirar partido das oportunidades para o longo prazo. Acho que o Brasil precisa fazer mudanças de rotas urgentes, porque você tem um cenário muito sombrio na saúde, que todo mundo já sabe, como na economia, que eu acho até que talvez não esteja se falando muito. Comparado ao resto do mundo, as respostas basicamente oficiais, né, do governo brasileiro, as respostas econômicas brasileiras são tardias, desconexas e tímidas, na minha opinião pessoal. Não há prioridade para a saúde, a gente pode até depois conversar isso. Há um risco de colapso iminente nas finanças estaduais e municipais e, ao meu ver, uma preocupação muito grande com a organização. Começa a crescer uma preocupação muito grande com a organização produtiva e comercial. Basicamente porque se acreditou que para isso bastaria se oferecer um empréstimo, né, vinculado à manutenção de emprego para pagar a folha salarial, que você daria de empréstimo a folha de 4 meses, dando 2 meses, né, de crédito. E, segundo pesquisas de diferentes fontes, a frustração, né, nesse empréstimo passa de 90%. Um estudo aí de uma federação de indústria mostra que nem 4%, né, dos industriais que foram consultados chegaram a tomar o crédito, dado isso que não é muito diferente do que aparece aí em bancos, em levantamentos de microempresa e assim por diante. Depois a gente pode conversar aí com um pouco mais de calma. É óbvio que, diante de uma crise como essa, você vai ter que aumentar gasto com saúde, com proteção social e chamaria de econômica, e isso vai ser feito à custa de redução de caixa e aumento da dívida pública, aumento basicamente de operações compromissadas. Eu, pessoalmente, acho perda de tempo ficar discutindo se vai emitir moeda ou se você vai fazer isso e aquilo, quando, na verdade, você já está fazendo. O Tesouro está queimando o seu caixa único, o caixa único, e as operações compromissadas só entre março e abril subiram 277 bilhões de reais. O aumento era até maior, não fosse a venda pesada de reservas que aparentemente acho que foi a venda de reservas, a gente não sabe direito, alguma coisa que aconteceu a partir de meados de abril, que derrubou o aumento de compromissada, que estava indo para casa de 350 bi, para algo como 277 bi. Eu estou fazendo aqui uma síntese, depois a gente apresenta aí números. Não há restrição legais a você dar essa resposta fiscal via mais gasto ou via mais dívida. A Lei de Responsabilidade Fiscal já contempla várias válvulas de escape para situações como de calamidade ou de recessão. E, na prática, a mais importante das restrições, que é da dívida mobiliária, da dívida federal, nunca foi implementado e também, se tivesse sido, teria sido excepcionalizado. Mesmo a emenda de teto de gasto tem exceções, como os créditos extraordinários, que é o caso, tudo isso está sendo aberto, né? Acho que foram baixadas 20, 30 medidas provisórias, todos estão abrindo do crédito extraordinário, que já excepcionaliza o teto de gasto. E não custa lembrar que, assim que fala, a própria emenda lá também tem uma exceção para aumento de capital para você fazer investimento em empresas estatais produtivas. Em que pese você não ter, eu diria, na minha opinião, nenhum grande aparato, restrição legal, até como outros países, você também teve o Supremo sancionando as ações imediatas, e uma coisa meio inédita que foi a PEC, chamado Orçamento de Guerra, Emenda Constitucional, foi sancionada na última quinta-feira. Aliás, acho que o Brasil é dos poucos países do mundo que o Congresso está funcionando por teletrabalho,
e eu não conheço nenhum outro país, pelo menos tenho visto no noticiário, que tenha chegado ao ponto de votar uma emenda, aprovar uma emenda constitucional. Cria um regime extraordinário fiscal só para a União e reforça a transparência fiscal, além de tratar de algumas exceções, uma de regra de ouro, que você talvez já pudesse até fazer por lei ordinária, mas você leva para a emenda constitucional e dá autorizações para o Banco Central atuar, inclusive, na compra direta, né, de créditos privados, que aí todos já sabem. Quer dizer, eu diria que dentro deste contexto, o endividamento público vai subir, depois a gente fala, eu acho que é óbvio que vai subir, e eu não vejo problema nenhum, ao contrário, isso não é problema, é solução, a gente pode conversar em seguida. O ideal é que no médio e longo prazo você possa converter essa dívida pública em dívida privada, porque o que é baixo no Brasil é dívida privada, comparado ao resto do mundo. Acho que a estratégia aí, voltando ao nosso comentário inicial, é proteção para reconstrução. Proteção é continuar a ficar vivo, né? Vai desde o apoio à saúde, aos mais carentes, aos governos subnacionais, e eu acho que falta uma ação mais incisiva em relação, né, ao setor produtivo e desenhar uma reconstrução, né? Eu não uso a palavra recuperação, porque recuperar é você voltar para onde você estava. Você não vai voltar ao que você era antes. Lógico que essa reconstrução você tem que fazer com calma, mas a gente tem que fazer um redesenho institucional, econômico e social do Brasil. Infelizmente, esse cenário chega, né? A Covid chega num momento, numa cena econômica que não era das melhores, no caso brasileiro, ao contrário do resto do mundo. A economia americana, a economia norte-americana está crescendo em um ano que o Brasil levou 6 anos e não conseguiu, né, crescer. Vinha de uma economia, trocou uma recessão por anos de baixíssimo crescimento, acrescente-se a isso uma crise sanitária, na qual você não tem data para acabar. Aliás, o Brasil é dos primeiros países do mundo, foi mais rápido a decretar emergência sanitária. A emergência sanitária foi decretada no Brasil em 6 de fevereiro. Poucos dias depois você decretou, quando a OMS decretou pandemia, você decretou a calamidade nacional, que o Congresso sancionou dia 20 de fevereiro. Ainda não tinha nem tido oficialmente a primeira morte no Brasil. Então, uma crise sanitária que teve data para começar e começou rápido a resposta, mas não teve contrapartida, né, em ações. Na saúde, e a mesma coisa que mais me preocupa, eu acho que é importante aí para vocês, é o cenário econômico. Aliás, essas ideias de que você vai crescer em recupera no ano que vem, não é a menor chance. Estamos tendo um pequeno crescimento, a economia mundial está em recessão, isso é dado como certo. A grande dúvida que você tem hoje no mundo, e sobretudo no Brasil, é se você vai ter uma depressão ou uma grande depressão, né? Para quem gosta aí de simplificar com letras, quer dizer, a gente está mais no cenário do Rubini, que está dizendo que essa crise parece um I, se afunda, afunda, afunda e não para mais. Quando muito, eu acho que o ideal é tentar transformar em um L, pelo menos se afunde, chegue num ponto e comece a andar de lado. Aliás, os termômetros, nesse momento, estariam sinalizando isso. Tem várias estatísticas que eu acho que precisavam ser acompanhadas e divulgadas, desde as vendas com as maquininhas, a emissão de notas fiscais, e eu me permitiria aqui, para a economia, que eu acho mais relevante, olhar o transporte de carga no Brasil. Aliás, essa estatística aqui, de 26 de abril, já tem até a primeira semana de maio. Não tive tempo de trocar, mas fica aqui em 43%. Bate um pouco aquilo que a gente estava falando em L, né? Quer dizer, você mergulha e começa a andar em L
aí na casa de uma queda de 45%. A queda no comércio é muito pior do que a da indústria e do que a da agricultura. É lógico que o agronegócio sofre menos, porque muito aqui está sendo movido pelas exportações, né, de primário, em particular a China, a Ásia, está comprando, né, primário como nunca, aproveitando os preços baixos de commodities e, quem sabe, lá se preparando, montando estoque para se preparar para a segunda ou terceira onda aí, da Covid. Né? Aliás, são vários países asiáticos que já estão na segunda onda, né, da Covid. A indústria não caiu tanto quanto o comércio, regra geral, o que sinaliza que ainda está acumulando estoques. De qualquer forma, os números são, torna a discussão se você vai ter um PIB de menos 4% irrelevante. Aliás, as últimas projeções que eu vi, o pessoal já está falando em PIB de menos 11%, né, para o Brasil, que de fato é um pouco mais compatível com este cenário. Se você não agir, é compatível com esse cenário. Infelizmente, na saúde, eu diria assim, o que está acontecendo na economia, para mim, é muito a cara do que está acontecendo na saúde. A resposta é pífia diante do que a gente está vivendo. Não vou repassar essas tabelas, mas isso aqui é a posição do Tesouro Nacional até o dia de ontem. O governo federal aprovou, já tem autorizado, né, gastos na casa de 260 bilhões, sendo que apenas 24 bilhões é para emergência de saúde. Uma parcela, inclusive, é do auxílio emergencial, ou da concessão da folha. Não bastasse você só ter 24 bilhões para a emergência da saúde, o pagamento é irrisório. Até ontem você tinha desembolsado 6 bilhões de reais. 6 bilhões não dá nem 10% de tudo que foi pago e de tudo que o governo federal pagou envolvido na Covid. E quando eu vou olhar contra o orçado, dá 2%. A gente gasta muito pouco com saúde e eu acho que acabei até não colocando o gráfico aqui. Parte disso tem a ver com a questão federativa. Nada é mais descentralizado no Brasil do que a saúde pública. 85% do gasto é realizado por Estado e município. E quando você pega assistência médica hospitalar, o hospital, né, que é o que nós estamos falando, 95% do gasto é executado por estados e municípios. Eu espero que o fato de você não estar repassando recursos para a saúde não tenha a ver que você não queira repassar recursos para governadores e prefeitos por razões políticas que foram, embora abertamente externadas aí no jornal. Aliás, esses 6 bilhões aqui é uma coisa curiosa. Isso aqui foi mais ou menos até dia 10 de abril. Há um mês, o Ministério da Saúde não repassa praticamente nada, nem para Estado e município, e nem executa diretamente. Mas a menos que você vá centralizar o gasto, que também não é menor nem condição, porque você nem tem hospital federal, o colapso da saúde vai junto com o colapso federativo. Por isso, inclusive, todo o desespero de governadores e prefeitos por ajuda, porque a retração da economia provoca uma queda maior da arrecadação de impostos sobre vendas e, sobretudo, de serviços e os impostos. E os governos que são mais sensíveis e dependentes da arrecadação, né, desse tipo de impostos são os estados com ICMS e os municípios com ISS. Quer dizer, a tragédia desta crise é que a saúde exige, de um lado, que os governos mais atingidos pelo lado da receita sejam aqueles que precisem gastar mais, mas, ao mesmo tempo, não podem se endividar. Só quem pode endividar é o governo federal. E dentro desse quadro, que eu digo assim, o governo federal precisa agir de uma forma, né, mais veemente e tente juntar algo útil e necessário nessa emergência com a questão da dívida. Eu acho que a gente vive um cenário, me permitir aqui só fazer uma citação,
típica, quase que essa leitura de livro-texto, né, do Keynes, na década de 30, e na qual o Keynes dizia que, num momento como esse, olha, para você sair da recessão, se for preciso, cave-se buraco, contrata alguém para cavar o buraco de manhã e outro para tapar o buraco à tarde, se não tiver algo mais útil para fazer na sociedade. Nesse momento, não precisa cavar ou tapar buraco, tem algo muito útil no mundo inteiro para fazer, que é você enfrentar a saúde, desde a questão imediata, emergencial do Covid, que exige UTI, respirador, EPI, desde você reformar, construir um sistema de saúde mais eficaz, porque isso aqui é o Covid-19, vai vir o 20, o 21, o 22, e não podemos repetir parar na mesma situação que a gente vive hoje, fora problemas de saneamento e assim por diante. Agora, no momento desse de recessão, e aí que eu queria bater na tecla, é que você tem que aumentar a despesa pública e aumentar a dívida pública. Esta despesa pública tem que ser coberta contra a dívida pública. É o que ensinava o Keynes no original, não nos keynesianos, e que infelizmente pouca gente lê o próprio Keynes, que diz lá claramente, ele falou assim, olha, a gente precisa de investimento, mas este investimento, se for o caso, vamos chamar de aumento líquido dos empréstimos contraídos pelo governo. O que o Keynes queria era que aumentasse a dívida pública. E não porque ele era perdulário, é porque o setor privado, a dívida privada, num momento como esse, fica tóxica, né? Quer dizer, quem tem papel, tem seus investimentos em privado, quer correr para o governo, né? Um banco não confia em outro banco. Chega no final do dia, mesmo que o banco esteja sobrando dinheiro, né, no seu caixa, abarrotado de caixa, ele quer emprestar para o Banco Central, ele não vai no extra bancário, sobretudo emprestar para banco pequeno ou médio, que nesse momento quase sempre falta caixa. Esta é uma crise, inclusive, peculiar, que está faltando caixa, na verdade, não é só do banco, está faltando caixa, sobretudo, nos fundos de investimento. Por isso, implica que você tem que aprovar uma emenda condicional para que o Banco Central vá comprar papéis privados nos fundos de investimento, para que quem está dentro do fundo de investimento possa sair desse fundo, ou o fundo não venha a ser liquidado. Quer dizer, é o cenário típico de uma depressão, que é, na verdade, assim, a quebra de confiança. Eu não acredito que o meu futuro, meu passado vai balizar o meu futuro. Eu não acredito, né? Eu, empresário, né? Não acredito no futuro, nem visto. Eu não acredito nem mesmo no presente e paro de produzir, paro de empregar, porque, sobretudo, eu não tenho demanda. Aliás, essa aqui é uma crise, ao contrário das outras, que você ficava discutindo, é uma crise de demanda, é uma crise de oferta. Agora é a crise total. Falta demanda, falta oferta, falta tudo. Por isso, inclusive, que você caminha para ir para uma grande depressão. A resposta, ao meu ver, tem que sim vir pelo governo. Não falta o que o governo fazer, começar por saúde e assim por diante. E eu queria alertar o seguinte, a dívida nacional não é só pública, não é só de governo. A dívida brasileira, no final, né, do ano passado, não é uma dívida relativamente alta comparada até a algumas outras economias emergentes. A dívida global no Brasil na casa de 200% do PIB, o Chile tem 240%, a China tem 300%. Vocês vejam aqui que os mercados emergentes, na média, muito puxado pela China, tem inclusive uma dívida maior do que a brasileira, o que a gente dizer de economias avançadas. O problema aqui não é tanto a dívida, é a composição da dívida brasileira, né? Acho que aqui no olho já dá para perceber um pouco. Nós temos muita dívida pública para pouca dívida privada, né? Comparado ao resto do mundo. Aqui a gente pode ter uma ideia assim, nessa mesma data, dívida pública brasileira era 88%, na casa de 90% do PIB. Isso aqui é o conceito da FMI, não é o conceito, né, que o Brasil usa. E representava essa bolinha aqui, quanto representa o total? Representa 43% do total da dívida brasileira. Quer dizer,
o que é mais alto não é a dívida pública, você ter os ativos no país concentrados em dívida pública. A média dos emergentes, a dívida pública responde apenas por 24% da dívida total ou do crédito total numa economia. Quer dizer, esta forte concentração do Brasil, aliás, em várias outras coisas a gente aparece, a gente vai encontrar paralelos só um pouco na Índia e no Japão. São dois países. No caso do Japão, que tem a dívida pública monumental, e boa parte, né, do que o país poupa em dívida pública, vamos falar assim. No outro lado aqui direito, a gente vê as empresas, quer dizer, as empresas brasileiras têm um estoque de dívida, o que elas devem, relativamente baixo ao resto do mundo. E olha que nós estamos falando aqui de grandes empresas emergentes. Né? De um lado, as empresas não gostam de tomar crédito, e de outro lado, sobretudo, a gente sabe muito bem, vocês melhor do que ninguém, o sistema bancário brasileiro não gosta muito de dar crédito. Né? O sistema bancário gosta muito de emprestar para o governo, até porque é o que tem menos risco do que você emprestar para o setor privado. Por isso que eu digo, o nosso maior desafio, no segundo momento, é você expandir. No primeiro momento, é expandir a dívida pública, e no segundo, não é recuar com a dívida pública, é converter dívida pública em dívida privada. Outra peculiaridade do Brasil, e muito importante num momento como esse, que acho que tem sido pouco, menos ainda comentado que é tudo que a gente falou, é quanto eu dependo de estrangeiro. A dívida brasileira, ela é uma dívida basicamente em moeda local. Né? Se eu for comparar, por exemplo, contra a média da América Latina, os estrangeiros respondem por 30% da dívida total da economia. Na Europa, por 35%. Lógico que aqui a Europa acaba, né, tendo muito relações ativas e passivas intra-europeias. Mas a gente está aqui num patamar mais próximo dos asiáticos, da Coreia, da Índia, não chega ao extremo da China. Né? Aliás, você vê a China extremamente endividada, mas praticamente nada contra o exterior. E mesmo que a gente pegue governo, que é o que nós estamos falando agora, a dívida, a proporção de dívida pública na mão de estrangeiros é muito baixa no Brasil, se assemelhando de novo aos asiáticos. Aonde você tem presença mais forte de dívida externa, e, aliás, vide, né, risco cambial, nas empresas e no setor financeiro. Mas, de novo, o governo, para expandir a dívida pública, ele não precisa de estrangeiro. E, basicamente, ele está expandindo via compromissadas, via a queimar o caixa único do Tesouro e via a venda de reservas. E isso você, sobretudo, quer dizer, tirando as reservas que acho que você está vendendo para quem está saindo, mas no resto, significa que este desafio, quem vai ter que resolver, do Brasil, quem vai ter que resolver são os brasileiros. É bom, porque você não depende tanto de estrangeiro quanto, por exemplo, uma Argentina, mas, por outro lado, significa que se você errar, quem vai pagar a conta é os brasileiros. Você não vai ter estrangeiro para dividir ou nem para imputar a moratória, como no lado, né, argentino. As previsões em cima do que foi anunciado até aqui, quando a gente olha um trabalho aí do FMI que foi divulgado há cerca de 3 semanas atrás, a gente vê que em proporção, esse aqui, né, são as medidas em proporção do PIB, né? Eles estão chamando até a linha da vida. O que o Brasil está fazendo é muito pouco comparado aqui a outros países, embora siga o padrão da maioria dos países, onde que você está fazendo uma expansão muito mais financeira do que fiscal. Fiscal, o que está aqui em verde é corte de impostos, perdão, né? Prorrogação de recolhimento de impostos ou medidas de aumento de gastos, como o da saúde, e o que está em azul é concessão de empréstimos e garantias. O Brasil segue
é pequeno comparado a um G20, né? Uma Alemanha, uma Itália, um Japão, mas vocês vejam que aqui predomina a linha azul. Predomina, de um lado, socorro financeiro, inclusive nos Estados Unidos, e predomina programas gigantescos de investimento, sendo que o caso alemão, né, que é o campeão aqui de todos, é o KfW, que está concentrando, no KfW que é concentrado o pacote de resposta econômica alemã. Não por outro motivo, a previsão do FMI até 2021 é de um aumento até da dívida pública brasileira, que em 2 anos teria um aumento de 9 pontos do PIB, está até abaixo da média dos emergentes, quanto mais comparado à média das economias avançadas. É lógico que, como você já tinha uma dívida pública alta, você fica limitado. Mas, ao mesmo tempo, volto a lembrar, ao contrário de outros países, sua dívida pública é alta, mas ela é interna, pouca dívida externa, né? Ao contrário aí, do resto do mundo. Bom, passar a falar um pouquinho, quer dizer, o que você vê? Você tem um problema grave, lógico, de queda de demanda, as pessoas não podem consumir, isso aí vai paralisando aos poucos a sua atividade econômica, que é a crise da demanda, e com a crise também do lado de oferta, que é a corrida para a liquidez, que no caso brasileiro chama-se basicamente você correr para operações, né, compromissadas. Aliás, até esqueci de comentar. Né? Vocês vejam que em 2 meses o gasto adicional federal com saúde foi de 6 bi e as operações compromissadas cresceram 277 bi. Então, você está sim respondendo dívida pública, está via dívida pública dando saída a privado, mas você não está nem aproveitando isso para resolver o seu problema de saúde. O Banco Central publicou um relatório recente, que acho que aí nem vou repassar, que vocês já devem conhecer bem, de como que vai se propagando os choques econômicos com níveis diferentes de contágio ao longo da economia. Né? Quer dizer, o grande receio é que você acabe caindo no terceiro nível, que fica numa espiral decrescente, na qual você combina não só, no primeiro momento, a inadimplência com, depois, uma profunda queda de vendas. Os setores mais afetados acabam sendo os setores de serviço, junto com impostos, até porque são utilities, e você aposta que o governo não vai cortar, né, esses serviços que são essenciais quando você deixar de pagar. Além disso, você tem a queda mesmo, né, de movimentação econômica. Mas, regra geral, num primeiro momento, você tem, né, serviços junto com a indústria como, né, dos mais afetados pelo lado da dívida, né, que eram setores que já tinham sido afetados. O Banco Central vem autorizando provisões, né, bancárias, de forma, quer dizer, na verdade, autorizou você a renegociar as dívidas e não provisionar como uma das medidas mais importantes para você evitar o colapso, né, do seu próprio sistema. Eu acho que para você evitar, né, e isto aqui, basicamente, nós estamos falando em congelar quem já estava endividado. Só que você, ou não dá, ou indiretamente, você arrumar uma regra de, quer dizer, como está, fica, e você não precisar repetir o que se fez em 2008, 2009, 2010, sobretudo via bancos públicos, na qual o banco público, na verdade, entrou, sobretudo, para dar saída ao setor, né, aos bancos privados que estavam carregando posições
ou ilíquidas ou insolventes naquele momento. A estação do Banco Central agora dispensa você ter que fazer, dispensa no primeiro momento você tem que fazer aquilo, mas por tudo que já aparentemente se fez, já se fez, não foi suficiente, e o Banco Central, ele diretamente vai ter que começar a entrar no mercado e basicamente para resolver o passado. Ele entrar no lugar, quer dizer, o Estado entrar para dar saída ao crédito privado. Mas isso, só que não resolve o futuro, na qual você também precisa aportar dinheiro novo para permitir que as empresas consigam, pelo menos, fazer essa travessia aí durante o período de liquidez. As medidas que foram adotadas até aqui são restritivas, burocráticas, insuficientes. Não precisamos entrar em maiores detalhes. O custo não é tão baixo e, sobretudo, tem um risco muito grande, né? E por mais que o Estado corra 85% do risco e o setor privado corra só 15%, nesse momento ele não quer correr risco, ninguém quer correr risco nenhum, e o crédito fica extremamente restritivo. Quando a gente olha o que está acontecendo no resto do mundo, a ação um pouquinho, eu diria, bastante diferente. Você tem um suporte, uma reação maciça de concessão, não só de liquidez de dinheiro, como de crédito, sobretudo voltado aqui pela ordem, pagar salários, recolher contribuições sociais, manter o pagamento de impostos ainda que atrasados, manter serviços básicos, e você está ou entrar dando diretamente crédito ou dando garantia, e, em alguns casos, entrar comprando empresas, que, aliás, é o que os Estados Unidos está fazendo. Você pode até não assumir a gestão direta, mas você está entrando em vários setores, setor de transporte aéreo, setor de turismo, até mesmo grandes redes, né, de restaurantes. Você já tem ou o Fed diretamente ou o governo fiscalmente entrar comprando ações dessas empresas. O foco maior, regra geral pelo mundo, é microempresa. Eu até diria que o caso dos Estados Unidos é emblemático, porque não é só microempresa, como também média e grande empresa. As microempresas são mais afetadas, em condições normais já não tinham acesso a crédito, quando tinham acesso o custo era, né, muito alto, e o problema é que este setor, este tipo de empresa está mais presente entre os setores mais atingidos da economia, e por isso que você precisa encontrar aí uma resposta. O programa que mais chama atenção é o do KfW alemão. Ele tanto tem um empréstimo para todas as empresas, quanto ele também, diretamente, quanto ele também tem foram anunciados programas de crédito passando pela rede privada. Sempre com subsídios, e subsídios esses diferenciados. Aliás, eu até diria que o subsídio alemão é até pouco diante do norte-americano e canadense, e até mesmo inglês, que estão adotando modalidades que eu acho muito interessante, na qual oferecem juros reduzidos e depois, mesmo com juros reduzidos, passado um tempo, fazem a verificação se as metas que foram contratadas foram cumpridas, e aí dão um subsídio, dão um rebate, devolvem parte dos juros que foi colocado. Em algumas linhas, se você manteve a sua folha salarial, digamos, por 1, 2 anos ou 3 anos, tudo que você pagou de juros é integralmente devolvido. Aliás, a vinculação é muito mais à folha do que em si ao número de empregados. E com muita regra de proporcionalidade, na linha de que, bom, se por outro lado, se a sua folha reduziu 10%, então o rebote, né, devolvo 90% dos juros. Se a folha caiu 10%, se a sua folha caiu 90%, aí só te devolvo 10%.
Quer dizer, não faltam medidas e ações, e tudo isso vocês podem conferir, se vocês já não estão acompanhando, vários rankings do FMI, do Banco Mundial, da OCDE, em particular do IIF, né, do International Institute of Finance lá de Washington, o BIS, esqueci o BIS, que é importante, todos, em vários deles, você tem rankings das medidas que foram anunciadas ou adotadas até aqui. Alguns casos, às vezes, é só a medida, em outros casos, tem os valores envolvidos. E, na maioria deles, o Brasil ou pouco aparece ou sequer aparece. Por conta disso, acho que, eu não queria me estender aqui, só comentar, eu acho que a gente precisava ter no Brasil um programa diferenciado e mais agressivo de proteção às empresas e que passasse não apenas por crédito via instituição financeira, e sim você usasse fundos de investimento e até para você fazer esta distribuição de recursos através do mercado de capitais e mesmo através das maquininhas. Cabe sim o governo fazer isso, porque o governo está recebendo uma injeção de liquidez que ele não precisa e que ele não pediu. E este dinheiro todo que corre para o Banco Central, na minha opinião, o Banco Central devia estar usando esse recurso para você voltar a oxigenar a economia, no sentido de você tentar manter uma normalidade mínima de transações privadas e com créditos repetindo o padrão internacional, que fosse para pagar folha, previdência, impostos estaduais e municipais e utilities. Se for o caso, você pode dar alguma coisa também de giro. A gente desenhou um instrumento que depois eu passo para... Acho que eu já até tinha passado ao Luiz, não, eu passo ao Luiz, pode distribuir aí quem tiver interesse, onde eu só queria destacar que a ideia é que a gente comece a securitizar, que o crédito privado passe a ser feito de forma securitizável. A gente está criando uma nota de crédito de recuperação econômica, que esta nota é comprada no primeiro momento pelo fundo estatal, na medida do possível, sobretudo para médias e grandes empresas. Talvez esse fundo não precisasse nem comprar, bastaria dar garantia, e ele acumula essa nota e ele repasse essa nota para o setor privado. Nós estamos falando aqui, óbvio, né? A nota é para média e grande empresa, não é para microempresa. Microempresa é para você atender via as maquininhas que chegam a elas, mas, sobretudo, as grandes empresas brasileiras, as maiores empresas brasileiras que tomavam muito crédito no exterior, como a gente tinha visto lá, né? A gente já tinha visto, vai ter dificuldade de continuar a captar no exterior. Né? Sua fonte principal de captação no exterior, por várias razões, inclusive por razões, quase que eu diria, físicas, né? Que você também não vai conseguir viajar, e eu temo que o país venha a sofrer ou retaliações oficiais ou retaliações sociais pelo pouco interesse demonstrado, né, pelo governo em manter as condições de vida de sua população. Você já vinha com a imagem se desgastando em relação ao meio ambiente, e esta questão do Covid vai ter um impacto financeiro brutal. Não é só questão de saúde, né? O investidor também olha, bom, como que se você não cuida da vida dos seus cidadãos, por que você vai cuidar, né, do recurso que eu vou aportar nesse país? Por isso que eu volto àquilo que a gente fala, mais do que nunca nós temos que encontrar soluções internas, e quem tomava crédito no exterior vai ter que começar a buscar crédito dentro do país. Fora que a gente já nem falou até mesmo pelas questões, né, de câmbio, não de juros. O juro está baixo em todo lugar do mundo, e o juro brasileiro até estava alto, agora vai se tornar negativo, como, aliás, no resto do mundo. Por outro lado, você tem, né, uma questão cambial importante. Bom, queria caminhar aqui para concluir e insistir muito. Quer dizer,
um pouco onde a gente começou. Né? No Brasil, mais até do que outros países, o futuro depende dos brasileiros. Né? E o futuro, como o Keynes aqui até alertava, eu gosto muito dessa situação, o futuro será aquele que nós escolhermos nas decisões que tomamos no presente. Né? E, nesse sentido, eu acho que no atual a gente tem que conseguir conciliar o enfrentamento emergencial da Covid com as soluções de desafios estruturais que já estavam postos antes da Covid. Né? E o que a Covid vai fazer é só abreviar ou até colocar no seu radar ou na sua agenda questões que você ignorava. Né? Colocaria aqui até 3 pontos. De um lado, a ciência. Né? Você vai ter um renascimento da ciência. Está claro o seguinte, fake news pode resolver várias coisas, inclusive até eleger presidente da República. Agora, fake news não mata vírus e fake news não combate crise econômica. Né? Então, mais do que nunca, a gente tem que voltar à ciência. Cientista não é só aquele cara, né, de jaleco branco no laboratório, lá no microscópio, procurando, né, a vacina ou o remédio que combate esse vírus. Nós precisamos de ciência econômica, da administração, da sociologia, da antropologia, do direito, mais do que nunca. E eu acho, e eu sou até otimista, a gente está tendo uma resposta, pelo menos no resto do mundo, ou fora do mundo, impressionante. Se vocês pegarem os sites de economia, Project Syndicate, o Voxel, ou pegar qualquer site de organismos multilaterais, Banco Mundial, FMI, BI, ou privados, Fórum Econômico Mundial, Fórum de Social Protection, nunca se produziu tão rápido quanto nos últimos 2 ou 3 meses. Eu vejo muita coisa no Brasil, mas não dá nem comparar, e, lamentavelmente, não dá nem para comparar com a velocidade que está tendo no resto do mundo. E eu até vejo isso assim, eu tenho um blog, alguns aí talvez vocês recebam, que eu tenho uma newsletter. Antes da crise estourar, a gente disparava uma newsletter semanal. Agora a gente colocou um robô lá que a cada 10 postagens a gente dispara. E eu não posto só coisas que a gente produziu ou fez, né, como terceiro. A gente está disparando 2 por dia. Eu só fico triste que acho que 80% do que a gente está disparando é de produção estrangeira, mas, ao mesmo tempo, eu fico animado de que esperamos que o resto, né, de brasileiros se animem a ter uma produção mais incisiva em todas as áreas. Em particular, na economia e nas finanças, nós precisamos de soluções engenhosas, inovadoras, porque essa aqui é uma crise sem precedentes, né? Seja na sua intensidade, seja na sua gravidade, e exigem respostas novas, mas novas quer dizer respostas científicas, né? Com evidências, com análise. Né? Não há nada mais anti-ciência também do que o que eu tenho ouvido recentemente, que quando alguém chega e fala assim, até quando eu estava comentando aí o nosso projeto de proteção econômica, o pessoal diz assim, não, mas essa solução é muito complexa. Eu falei assim, não, precisamos de uma solução mais simples. Eu falei assim, não, o que é complexo é um problema. Não existe soluções simples para problema complexo. Pode até você achar que existe e aprovar, aí nem precisa de ciência, né? O ditado popular já ensinou que vai ser uma solução errada. Questão social, né? Nós já vínhamos adiando a questão de que uma proporção enorme de brasileiros, e aí no Brasil, mais até do que no resto do mundo, tinham trabalho, mas não tinham emprego. Era sem emprego, sem previdência e sem Estado. Que é isso que foi escancarado agora com os chamados informais, que, aliás, eu acho um nome horrível, porque uma boa parte deles são formais, sim. O cara está no meio, o cara tem uma microempresa, o cara é um autônomo. Isso tudo exige registro, é formal. Que é um conceito de 1900 e nada, que informal é aquele trabalhador que não tem carteira assinada. Então, já começa pelo conceito errado. Né? Você teve que dar um auxílio emergencial expresso, sob risco de um colapso social, né? Todo mundo viu. Agora, precisa transformar o que é um benefício assistencial num novo benefício trabalhista, que eu até tenho chamado de seguro-destrabalho, né? Que seria um seguro-desemprego para o trabalhador independente,
mas vinculado com projetos de formação profissional. Aliás, é hilário, porque nem no momento que você precisa retreinar a sua mão de obra e qualificar a nova mão de obra, você vai e arrasa o sistema S e arrasa o FAT do BNDES, junto com o BNDES, né, junto. Já era um absurdo que o FAT, acho que 98% era seguro-desemprego ou abono, e só 2% programas trabalhistas. Precisamos mais do que nunca nesses programas trabalhistas para reposicionar essas pessoas, até mesmo para voltar a fazer o que faria antes, né? Quer dizer, tem discussões, desculpe, mas discussões simples do dia a dia. Como é você jogar futebol, né, pós-Covid? Não vai ser nada parecido com antes. Eu acho que jogador de futebol, para bobear, não precisa de seguro de trabalho. Mas todo o resto, a minoria, que né, tá o barbeiro, né, a cabeleireira, salão de beleza, como que isso vai funcionar pós-Covid? E não é só o pós-imediato Covid, vai ser para sempre. Né? Você vai uma série de novas ações que você precisa definir, inclusive junto com junto com as autoridades de saúde e de trabalho. E, por fim, e eu acho que aí bate muito onde que o sistema de fomento tem que entrar pesado, a reconstrução da economia. Eu chamo reconstrução, não é recuperação, não vou voltar ao que era antes. E eu tenho que ir para onde a gente já sabia que tinha que ir, alguns casos fáceis, infraestrutura econômica básica, aliás, de básica a social, né? Falta saneamento, falta estrada, falta até, se crescesse para valer, ia faltar energia elétrica. Quer dizer, tudo isso a gente precisava resolver no Brasil. O lado bom e o lado ruim é que tem o que você fazer, não precisa ficar lá igual o Keynes, enterrando e desenterrando do garrafa. Agora, esta infraestrutura vai ter que ser adequada a uma nova realidade. E, sobretudo, a digitalização da economia já era uma tendência dada. Digitalização não é só robô em fábrica, é, sobretudo, você digitalizar serviços. Isso tem um problema anterior, que ao digitalizar serviços, você gera um desemprego estrutural muito grande. Por isso que você tem que fazer isso tudo combinado, mas é inexorável que você vai fazer. Né? A digitalização de serviços começa, aliás, por serviços bancários. Muitos de vocês aí, né, que funcionam com o banco comercial. Ninguém está tendo maiores dificuldades para sobreviver este tempo todo sem pisar numa agência bancária. E nós vamos sair desta... Essa é uma das coisas que não vai voltar. Como agora aqui nós estamos fazendo aqui uma conferência, cada um num canto do Brasil ou do mundo. Quer dizer, lógico que não estou dizendo que tudo vai passar a ser digital e não presencial, mas boa parte do que passou a ser digital não vai voltar a ser presencial. E, por último, e é onde que acho que o Brasil tem um potencial enorme no longo prazo, a regionalização da produção mundial. Quer dizer, esta ideia, né, isso tudo que foi montado, na qual você tem 90% da produção de respirador concentrado no país, e resultou do que resultou com o respirador, né, leva todos os países a repensarem suas estratégias, não só países, como empresas produtivas. Né? Ninguém vai mais concentrar, independente se isso aqui está no país C, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, não sei onde, você vai ter que descentralizar esta produção. É lógico, nem todo mundo vai ter escala para produzir o que é necessário, mas o Brasil tem um mercado, um dos maiores mercados consumidores do mundo, e mais do que nunca está na hora de fazer valer, né, tirar proveito dessa regionalização da produção, que vai significar substituição, a velha, antiga, tradicional, chamada substituição de importação lá dos anos 50. O mundo inteiro está fazendo isso. Aliás, o grande liberal Trump já estava fazendo substituição de importação há 2 ou 3 anos atrás, vai só acelerar. Quer dizer, então, dentro deste contexto, e volto a inserir, quer dizer, desafio o maior de todos nesse momento é você sobreviver para poder viver melhor depois. Eu acho que o Brasil tem pessoal qualificado, tem
instrumentos, tem elementos e precisa fazer valer isso. Sobre aí como concatenar isso, a gente pode depois conversar. Óbvio que o caminho que está sendo adotado não é o melhor dos caminhos. Nós precisamos voltar a ter, antes de tudo, plano. Aliás, até quero dizer, plano estratégico para a Covid, o do Exército, pelo menos que 2 meses atrás eu vi esse plano, era o melhor possível. Foi simplesmente tirado do ar, que inclusive alertava para o colapso das empresas se não recebessem financiamento. Em suma, aproveitar o enfrentamento da Covid para equacionar os nossos desafios estruturais.